Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. A relação jurídico-tributária é eminentemente obrigacional? É uma obrigação. E é uma obrigação compulsória, né? Obrigatória. A gente não paga tributo porque a gente quer, né, gente? Então, bem isso. O polo ativo da relação jurídico-tributária, em regra, é um ente político, podendo, contudo, ser outra pessoa de direito público. Sim, quem que é o sujeito ativo? Sujeito ativo é o fisco, é quem vai cobrar. É o que vai receber o dinheiro. O que vai cobrar, o que vai receber o dinheiro. Aí aqui a gente pode falar... O passivo, nós pagadores. O passivo é o contribuinte ou o responsável. Aqui no sujeito ativo nós podemos ter duas figuras, que é o ente tributante que tem a competência tributária de instituir o tributo, que essa competência tributária ela é indelegável, e a capacidade tributária ativa, que pode ser delegada. Então, por isso que está falando ali que pode ser delegada a outra pessoa jurídica de direito público apenas a capacidade tributária ativa de arrecadar e de fiscalizar o tributo. O que envolve essas atividades que podem ser delegadas? Não pode legislar. Não, o que não pode. A primeira coisa... Por exemplo, o governador tem iniciativa de instituir o ICMS. Enquanto não tiver a lei para instituir, é só o governador investido na pessoa do Estado. Não. Ele encaminha um projeto de lei. Não é na questão do projeto de lei, nesse primeiro momento, quando a gente fala. Então, por exemplo, né? Um exemplo claro que a gente consegue visualizar. Então, a gente tem o ITR, certo? A gente tem o ITR, a competência ela é da União. Uhum. Então, a União, não o presidente da República, mas a União... faz a lei do ITR por meio do Congresso Nacional. Tem a competência legislativa legiferante. Aí eu vou para o constitucional, professora, que a competência de envio do ITR ela é exclusiva do presidente da República. Sim, mas ele só envia, mas não é ele. E sanciona, né, professora? Não, mas... Porque ali ele está representando um poder também, né? A União, o chefe de Estado. Mas ele não pode ele sozinho instituir. Eu disse, como ele sozinho, por exemplo, ele pode eu disse o seguinte, eu disse que ele envia a mensagem de lei. Sim. Mas aí o que acontece? Depois de instituído esse tributo... Então essa competência é indelegável. Essa competência é indelegável. Então na Constituição fala o seguinte, é de competência dos estados, tributo tal. É dele, pronto. Acabou. Ninguém pode pegar. Mas, às vezes, o Estado, ele delega para outra pessoa só para arrecadar, fiscalizar e cobrar. Então, por exemplo, o município, se ele quiser, ele pode falar, escuta, União, deixa que essa bagaça eu domino. Pode deixar que eu vou fiscalizar, arrecadar e cobrar o ITR dos imóveis territoriais rurais do meu município. Então, o município fica com essa capacidade tributária ativa, que ele que vai fiscalizar, ele que vai cobrar, ele que vai para a justiça, mas ele não pode mexer na lei. E é interessante porque isso daqui é o artigo 119 do CTN. Mas e ali está falando assim, podendo, contudo, ser outra pessoa jurídica de direito público. Mas não é só outra pessoa jurídica de direito público, também pode delegar para uma pessoa jurídica de direito privado. Então cabia recurso nessa, professora? Não acho. Porque, entendeu? Contudo, ser outra... ele não está excluindo, não está excluindo. E aí tá levando a literalidade do CTN. Professora, uma dúvida sobre esse assunto aí. É o caso, eu não sei a resposta, é o caso do INSS, que é uma autarquia federal. Então, antes era... Entendeu? Antes da lei da super receita que retirou, era bem isso. O que acontece? A contribuição previdenciária é um tributo de competência da União. Ele instituiu, a União cumpriu. Institui, a União legisla. Só que o que ela fez? Ela delegou para o INSS, na época, a capacidade tributária ativa de arrecadar e de fiscalizar. Então o INSS é que emitia lá os boletinhos. Como é que é o nome do boleto disso aí? Justiça, os DARF, né? Uhum. Ele que ia para a justiça, ele que cobrava, ele que arrecadava, ele fiscalizava. Mas, salvo engano, depois de 2007, foi retirada, voltou Criou a de super volta. Receita. Voltou de volta. O INSS não tem mais capacidade agora ela tributária é só benefícios. Só para benefícios. Bacana. Mas era o exemplo mais fácil que a gente dava. Um exemplo aqui, professora, que foi lá no caso do Wilson Santos. Não, tudo bem. O que acontece? Então, ele tinha lá a Secretaria de Finanças, né? Uhum. Era
administração pública direta, Aham. aí contratou uma empresa para cobrar o IPTU. Porque a cobrança, teoricamente, tinha que ser do poder público. Sim. Encaixa nessa brecha aí, nessa possibilidade. Então, a gente precisa observar que tipo de serviço que eles faziam, que eu não... Ai, eu não lembro dessa época, gente, eu brincava de Barbie, mentira. Mas assim... Mas o Wilson foi prefeito de 2004 a 2008. Eu tô brincando. Aí, o que acontece? Então, a gente precisa visualizar qual eram os poderes que era repassado. Essa empresa era ela que ia lá, colocava na inscrição de dívida ativa. Depois era Isso ela mesmo. no nome dela que entrava com a execução fiscal. Não, entrava o nome do município. Então, não tinha. Então, ela não Entendi. tinha capacidade tributária ativa. Muito tá bom. entendendo? Porque, por exemplo, na época do INSS, Tinha. era o INSS que promovia a execução fiscal contra o contribuinte. Hoje temos algum caso, professor, aqui, uma outra pessoa jurídica de direito público que exerce essa competência? Olha, que eu me recordo mesmo é do ITR. Tá? Que é o município, o nome da União. Isso, cobra. Mas, por exemplo, a gente tem pessoas de direito privado que faz isso. Tipo? Os cartórios, o tabelião. E é muito louco, né? Que não é nem uma pessoa jurídica de direito privado, é uma pessoa física que tem capacidade tributária ativa, porque o que a gente paga lá nos cartórios é tributo, é taxa, e é ele que fiscaliza, arrecada e cobra. Falando nisso, professora, a senhora sabia que o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na sessão realizada na última segunda-feira, autorizou o concurso para tabelião aqui no estado de Mato Grosso para as vagas remanescentes? Não tô sabendo. Gente, esse é o concurso, né? Para as vagas remanescentes, então o que aconteceu, né? O Tribunal de Justiça fez duas coisas. Aprovou a remoção interna. Eu estou em tal município, eu quero ir para outro. Ele aprovou as regras do... Acho que justo, né? A remoção interna. E essas vagas aí da remoção interna e as vagas remanescentes, ele aprovou também a realização do próximo concurso de cartório. Eu acredito que o próximo concurso de cartório deve correr aí ano que vem, com certeza. E tem que começar a estudar hoje. Agora. Vale a pena, né? Nossa, Ave Maria. Vamos lá, professores. Vamos lá. Então vai lá. Uma pessoa jurídica de direito público não abrangida pela imunidade tributária pode ser polo passivo na relação jurídico-tributária? Claro que pode. Não tem problema nenhum. Uma pessoa jurídica de direito público. INSS. Não abrangida pela imunidade tributária. Não abrangida. Ok, ela não tem imunidade. Ok. Pode ser polo passivo na relação jurídico-tributária. Vamos lá, eu vou dar um exemplo disso aqui para ficar claro. O que acontece? Por exemplo, a imunidade tributária clássica do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, fala com relação aos impostos. Então, aquelas pessoas imunes lá são imunes só com relação aos impostos. Com relação a uma taxa, ela não é imune. Então, por exemplo, né, a União é imune do IPTU com relação ao imóvel dela naquele município. Ela não tem que pagar o IPTU. Mas e a taxa de coleta domiciliar de lixo, se tiver? Ela tem que pagar se não houver uma isenção. Então, por isso que ela pode estar no polo passivo. E a contribuição de iluminação pública? Ela vai ter que pagar, porque não há imunidade. Então, por isso que mesmo uma pessoa de direito público, ela é sim contribuinte. Bacana. Bem explicado. Então, todas estão corretas ali até agora. Todas estão corretas. Então, letra D que sobrou pra gente, né? A multa tributária não é tributo. Verdade, gente. Multa não é tributo. Multa é sanção administrativa. E a obrigação de pagá-la não tem natureza tributária, mas sim obrigacional. O que acontece aqui? Vamos lá. Primeiro que a gente tem que observar com relação a que tipo de concurso que é. É concurso pró-fisco, né? Então, quando você vai fazer um concurso pró-fisco, você tem que pensar conforme o fisco. Então, aqui está trazendo a ideia do parágrafo 3º do artigo 113 do CTN. O que acontece? O parágrafo 3º do artigo 113 do CTN, ele fala o seguinte, ele fala que quando você não realizar uma obrigação acessória, vai vir uma multa.
E essa multa vai se transformar em obrigação principal. Ou seja, de natureza tributária principal para pagar o tributo. Concurseiros para fisco é isso. Certo? Então, por isso que está errada, porque teria... Era ponto final ali no tributário. Isso, ela teria não natureza... Tem isso, ela tem natureza tributária. Isso, ela tem natureza tributária. Segundo o CTN, segundo o Profisco. Segundo a doutrina, não. Nós no direito já complicava, né? Assim, a maioria da doutrina fala que não converte. Mas se eu for tentar explicar isso para vocês aqui, a gente vai ficar assim 3 horas, não. Entendeu? Mas o que acontece? Para o concurso, que esse é o foco, o parágrafo 3º do artigo 113 do CTN está valendo. Inclusive, converte-se sim, entendeu? Profisco tem natureza tributária. Ponto final. Ponto final. Não vamos... Eu viajo na maionese, a gente discute essas questões assim no meu curso de advocacia, que daí é onde a gente vai...